Um sussurro, uma sombra na penumbra. Há mistérios tão antigos quanto o tempo, tão profundos quanto a própria fé. Você já se perguntou, ao folhear as páginas sagradas, sobre aquelas menções enigmáticas a divindades estranhas, a cultos obscuros, deuses ou demônios? A verdade por trás dos mitos pagãos mencionados na Bíblia é mais complexa e fascinante do que você imagina. Prepare-se, porque hoje vamos desvendar 3 verdades que a maioria das pessoas simplesmente não sabe. Mas antes de mergulharmos nesse oceano de revelações, peço um instante da sua atenção. Se você busca ir além da superfície, se anseia por uma compreensão mais profunda das Escrituras, inscreva-se no canal, ative o sininho e junte-se à nossa comunidade de exploradores da fé. Sua jornada de conhecimento começa agora. Imagine-se no antigo Oriente Próximo, um caldeirão de culturas, crenças e mitologias. O povo de Israel, recém-saído do Egito, estava cercado por nações que adoravam uma miríade de deuses. Não eram deuses abstratos, mas entidades com nomes, histórias e rituais muitas vezes chocantes. A Bíblia, em sua narrativa histórica e profética, não os ignora. Pelo contrário, ela os confronta, os desmascara e os posiciona dentro de uma cosmovisão monoteísta radical. A primeira verdade, e talvez a mais perturbadora, é que a Bíblia não apresenta os deuses pagãos como meras invenções da mente humana. Ela os descreve como entidades reais, porém não como divindades supremas, mas como demônios. Pense no Salmo 106, versículo 37. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Ou em Deuteronômio 32, versículo 17. Sacrificaram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos, que de perto vieram, sobre os quais vossos pais não tremeram. Estas não são metáforas poéticas, são declarações diretas. A Bíblia não relativiza a existência dessas entidades, mas as reclassifica. O que os povos vizinhos consideravam deuses, Israel via como forças espirituais malignas, inimigas do Deus verdadeiro. Baal, Astarte, Moloque, nomes que ecoam nas páginas sagradas, representavam a personificação do mal, a face oculta da rebelião contra o Criador. Qual a implicação disso? Isso significa que a luta de Israel não era apenas contra nações inimigas, mas contra uma guerra cósmica, uma batalha espiritual que se manifestava no mundo físico. Os rituais pagãos, as ofertas de sacrifício, as práticas de adivinhação, tudo isso era visto como uma porta para a influência demoníaca. A adoração a esses deuses não era apenas um erro intelectual, mas uma traição espiritual que abria brechas para a escuridão. O profeta Jeremias, por exemplo, lamenta a idolatria de seu povo, que se desviou para seguir deuses que não podem ajudar nem salvar, porque são deuses falsos. Jeremias 14, 22. Mas a falsidade aqui não implica inexistência, e sim a falsidade de sua pretensão à divindade e de seu poder benéfico. Eles eram falsos em sua natureza divina, mas reais em sua influência destrutiva. A segunda verdade que desvendaremos é que a Bíblia emprega uma estratégia retórica engenhosa ao confrontar esses deuses pagãos. Ela os ridiculariza e os despoja de seu poder. Não é apenas uma condenação, mas um escárnio deliberado. Por quê? Para mostrar a absoluta supremacia do Deus de Israel. Pense na história do confronto entre Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo, narrada em 1 Reis capítulo 18. É um espetáculo grandioso, um clímax dramático que revela a futilidade da adoração pagã. 450 profetas de Baal clamam, dançam, se autoflagelam, das manhãs ao entardecer, para que seu Deus envie fogo do céu. O que acontece? Nada. Silêncio. Elias, com um sarcasmo cortante, os provoca. Gritem mais alto. Talvez ele esteja meditando, ou tenha saído, ou esteja viajando, talvez esteja dormindo e precise ser acordado. Essa cena não é apenas um relato histórico.
é uma lição teológica profunda. Baal, o deus da tempestade e da fertilidade, supostamente o controlador do raio e da chuva, é incapaz de produzir uma única faísca. Em contraste, Elias invoca o nome do Senhor, e o fogo desce do céu, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água no rego. A mensagem é clara, inequívoca. O Deus de Israel é o único que detém o poder sobre a natureza, sobre a vida e a morte. Os deuses pagãos são impotentes, surdos, cegos. Eles não podem ver, não podem ouvir, não podem salvar. Outro exemplo contundente está em Isaías 44, versículos 9 a 20, onde o profeta descreve com ironia mordaz a fabricação de ídolos. Um homem corta uma árvore, usa parte dela para aquecer-se e cozinhar, e com o restante esculpe um deus. Ele se ajoelha diante da madeira, clama a ela pedindo salvação. O profeta questiona: não se dão conta? Não entendem? Seus olhos estão cegos para que não vejam e seus corações endurecidos para que não compreendam. Essa ridicularização não é gratuita. Ela serve para desmistificar o poder atribuído a esses ídolos, para expor a irracionalidade da idolatria e para direcionar a adoração para o único Deus digno de louvor. A Bíblia, portanto, não apenas condena o paganismo, mas o desmoraliza, o torna risível diante da glória do Deus de Israel. A terceira verdade, e esta é crucial para nossa compreensão do propósito divino, é que a menção e a condenação dos deuses pagãos na Bíblia servem a um propósito maior: o de estabelecer a singularidade e a soberania absoluta do Deus de Israel. Em um mundo politeísta, a mensagem bíblica era revolucionária. Não havia espaço para outros deuses ao lado do Senhor. Ele não era apenas um Deus entre muitos, mas o único Deus verdadeiro. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, Êxodo 23, não é apenas uma regra, mas uma declaração de identidade. Ele define a essência da relação entre Deus e seu povo. A adoração a outros deuses não era apenas uma ofensa, mas uma quebra de aliança, um ato de infidelidade que trazia consequências devastadoras. Quando o povo de Israel se desviava e adorava Baal, Astarte ou outros deuses cananeus, eles não estavam apenas cometendo um erro religioso. Estavam minando os alicerces de sua identidade como povo escolhido, comprometendo sua proteção e sua prosperidade. A história de Israel é uma saga contínua de desvios e retornos, de juízo e restauração, tudo centrado na fidelidade ou infidelidade a esse primeiro e mais fundamental mandamento. Pense no fascinante relato da Páscoa no Egito. As 10 pragas não foram eventos aleatórios. Cada praga atingiu um deus egípcio específico, desmascarando sua impotência e demonstrando o poder incomparável do Deus de Israel. A praga das rãs contra Requete, a deusa com cabeça de rã; a praga das moscas contra Quepre, o deus com cabeça de escaravelho; a morte dos primogênitos contra Faraó, que era considerado um deus vivo. O ápice foi a divisão do Mar Vermelho, um milagre que selou a libertação de Israel e humilhou os deuses egípcios, mostrando que nem o poderoso exército de Faraó, nem suas divindades podiam resistir ao braço forte do Senhor. Essa demonstração de poder tinha um objetivo claro: mostrar a Israel e às nações vizinhas que não havia nenhum Deus como o Senhor. Ele é o Criador do céu e da terra, o controlador do tempo e da história. Ele não é um Deus regional, mas o Deus universal. E essa verdade é ecoada por todo o Antigo Testamento. Os profetas, em suas mensagens de juízo e esperança, constantemente chamavam o povo de volta para a adoração exclusiva do Senhor, lembrando-os de sua glória e de sua fidelidade. Então, quando a Bíblia fala de deuses pagãos, ela nos convida a ir além da superfície. Não são apenas contos antigos ou superstições de povos primitivos. São referências a uma realidade espiritual complexa,
onde forças malignas se disfarçavam de divindades para desviar a humanidade do Criador. A Bíblia os expõe, os ridiculariza e os despoja de seu poder, tudo para exaltar a soberania e a singularidade do Deus verdadeiro. Ela nos lembra que mesmo em um mundo moderno, repleto de novos deuses, seja o dinheiro, o poder, a fama ou a autossuficiência, o chamado para a adoração exclusiva ao Senhor permanece o mesmo. A luta contra a idolatria é atemporal e a vitória pertence àquele que é digno de toda a honra e glória. Essas são as 3 verdades que você talvez não soubesse sobre os mitos pagãos mencionados na Bíblia. Primeiro, que a Bíblia os retrata como demônios, não meras invenções. Segundo, que ela os ridiculariza para desmascarar sua impotência. E terceiro, que tudo isso serve para estabelecer a soberania única do Deus de Israel. A compreensão desses pontos nos permite ver a Bíblia não apenas como um livro de histórias, mas como um manual de guerra espiritual, um guia para discernir a verdade em meio à confusão e um lembrete constante da majestade do nosso Criador. A cada capítulo, a cada versículo, as Escrituras nos convidam a uma jornada de descoberta. Elas nos desafiam a questionar, a investigar, a mergulhar mais fundo. As histórias de Baal e Astarte, de Moloque e dos deuses egípcios não são apenas relíquias do passado. Elas são advertências vivas, ecos de uma batalha espiritual que ainda ressoa em nossos dias. O mundo continua a oferecer deuses que prometem satisfação, poder e segurança, mas que, no fundo, são apenas sombras que desviam o coração humano do único que pode verdadeiramente preencher. A Bíblia, com sua clareza e profundidade, nos equipa para discernir esses enganos. Ela nos ensina que a verdadeira liberdade e a verdadeira vida são encontradas apenas na adoração e obediência ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e sua palavra permanece como a luz que dissipa as trevas, revelando a verdade por trás de todos os mitos. Chegamos ao fim de mais uma revelação profunda aqui no Crônicas Bíblicas. Espero que este mergulho nos mitos pagãos tenha despertado em você uma nova fome pela palavra, uma sede por ir além do óbvio. Se você achou este conteúdo esclarecedor e deseja continuar essa jornada de fé e conhecimento conosco, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares e, o mais importante, inscrever-se no canal se ainda não o fez. Ative o sininho para não perder nenhuma das nossas futuras investigações sobre as verdades bíblicas. Deixe seu comentário abaixo. Qual dessas 3 verdades mais te surpreendeu? Sua participação é